Você do vídeo, caiu de paraquedas aqui, ó. Vem pra live Lzinho diário na Twitch, na roxinha, beleza? Link na descrição. Sabe essas histórias bizarras de filmes e séries de que alguém contrata um assassino de aluguel pra cuidar de algum familiar, e aí esse familiar descobre e conta pra polícia, e ao invés de prenderem diretamente a pessoa, eles decidem ir até o fim forjando a morte dela, tirando fotos e mandando tudo pro mandante do crime. Então, hoje iremos ver uma história dessa que aconteceu entre 2015 e 2016, e muitas vezes a gente vê essas histórias online e tal, e acaba se desligando um pouco das pessoas que estão envolvidas, porém é muito doido quando a gente para pra pensar e percebe que tudo isso aconteceu de fato. É uma loucura, então deixa o like aí se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever se você for novo por aqui. Nossa história começa em 2007 numa festa, quando Ramon Rosa e Maria Lourdes Dorantes, ou Lulu, se conheceram. Eles logo se apaixonaram e iniciaram um namoro que foi meteórico. Em 2009 eles já estavam casados. Ramon na época era dono de um programa sem fins lucrativos para novos talentos no boxe, focando em jovens em situações problemáticas com antecedentes criminais, já vou falar mais sobre isso, e esse programa deu muito certo. Ainda em 2007, ele chamou a esposa para abrir com ele uma academia de boxe e fitness próximo a esse programa. Hi guys, my name is Lulu So. And I'm Ramon Sosa, head coach, boxing. Welcome to Women's Boxing. Lulu era mãe solteira e tinha 2 filhos de um relacionamento abusivo anterior. Na época em que se conheceram na festa, ela já estava divorciada e trabalhava em pequenos Coisa boa, calma aí. empregos em restaurantes e bares. Isso porque Lulu havia se mudado recentemente para o Texas em busca de mudar de vida, e anteriormente ela morava na cidade do México, na capital do México, e estava nos Estados Unidos com visto de estudante, então ela não poderia arranjar empregos melhores. As coisas foram dando certo na empresa dos dois e eles iam mudando de vida à medida que os ganhos iam aumentando. Eles compraram uma casa bem luxuosa de 2 andares, compraram carros, roupas e acessórios de marca, e enfim. Ela estava de fato vivendo uma vida nova, até porque depois do casamento, o Ramon conseguiu a residência permanente dela, e não só dela, mas também das 2 filhas e da mãe. Ramon era um ex-lutador profissional de boxe muito conhecido no sul do Texas, e ele ganhou mais notoriedade quando abriu, em 2005, esse tal programa sem fins lucrativos para crianças e jovens que vinham de situações difíceis, que tiveram relações com gangues ou com família problemática, para ingressar no mundo do boxe e tomar um rumo na vida longa. Maneiro, maneiro. Longe da criminalidade. Esse programa deu muito certo, diversos jovens saíram do mundo do crime e Ramon estava muito feliz. Isso porque ele não queria mais ser um lutador profissional, ele dizia que estar em cima dos ringues não era o lugar dele, mas sim estar ao lado como um treinador. No auge, ele participava de diversos eventos com pessoas famosas da área, como Mike Tyson, e na época ele tinha um lucro mensal de $20 mil com a academia. Não era pouca coisa não. Lulu e Ramon eram muito bem conhecidos pelos amigos, Caralho, quase R$1 milhão. os vizinhos e pela comunidade em geral. Eram sempre vistos como um exemplo de casal, parceiros e tudo mais, que sempre se ajudavam e trabalhavam juntos para crescer na vida. Além disso, eles tinham uma pequena, mas considerável imagem online, então eram figuras bem conhecidas na região. Porém, Ramon conta posteriormente que viu diversas red flags no começo da relação, mas ele ignorou. Porém, a mais marcante foi no próprio dia do casamento, que logo ao fim da cerimônia, a mãe da Lulu chegou no ouvido dele e disse que agora ela era problema dele, e foi embora. Me parece uma boa red flag essa. A residência permanente que eu citei veio em 2010, e logo após esse período, quando eles já estavam bem de grana, já com carro, casa e tudo mais, o Ramon começou a notar uma mudança de comportamento na esposa. Ela começou a se distanciar e isso foi piorando rapidamente. Segundo o Ramon, parecia que do nada ela queria fazer tudo sem ele e a saúde do casal foi pro buraco. Eles passaram a discutir frequentemente e a única opção era partir pro divórcio. O E quando a pessoa começa a querer fazer muita coisa separada de você, tu já tem que desconfiar. casal havia chegado naquele ponto em que não existia mais relação, eles estavam apenas aguardando alguém tomar a iniciativa de finalmente encerrar o casamento, quando um rapaz chamado Mundo ligou pro Ramon trazendo uma informação bizarra. Ele disse que sua esposa queria matá-lo. Pois é, eles chegaram a tentar, ou melhor, discutir um divórcio a primeiro momento, mas Lulu queria ficar com tudo que ele tinha, a casa de 2 andares, os carros, a empresa e tudo mais, e foi aí que as coisas azedaram. Mulher é foda também, né? Caralho, quer tudo, filho. Que porra é essa, mano? He called me, and I thought he was joking because he said, "Hey, he called me Pops. Hey, Pops, this lady, she wants to kill you." And I said, "What are you talking about?" Talking about Lulu.
No, she wants to kill you. Mundo era um dos alunos da academia que veio do crime. Durante a adolescência, ele tinha passado 1 ano e 2 meses preso por conta de um crime violento, e agora ele estava longe do mundo do crime graças ao Ramon. Então eles tinham uma amizade bem forte porque, bom, basicamente o cara mudou a vida dele, e não só dele, mas de diversos outros jovens que inclusive eram amigos do Mundo. O Mundo, em um certo dia lá na academia, ouviu dentro da sala do escritório a Lulu conversando com a filha dela sobre resolver uma tal situação. Ele notou sobre o que era o papo e decidiu se fazer de sonso ali se aproximando. Só que antes de entrar na sala, ele ouviu as duas conversando sobre alguém na academia que conhecia um cara no México que era conhecido por picotar pessoas. Mundo então entrou na sala, se intrometeu na conversa e tentou entender claramente sobre o que elas estavam conversando. E foi aí que a Lulu disse com todas as palavras que queria matar o marido. Nisso, o jovem tentou conseguir confiança das duas, dizendo que ele conhecia alguém que poderia fazer o serviço e que poderia ajudar, porém imediatamente no dia seguinte ele ligou pro Ramon e contou tudo. E não tinha por que ser mentira, não tinha por que ele inventar isso do nada, porque bom, o cara mudou a vida deles, eram muito próximos, e o Ramon, quando recebeu a notícia, caiu em espiral. Ele ficou extremamente mal quando soube e disse que teve uma sensação terrível quando mais tarde naquele mesmo dia teve que voltar pra casa e olhar pra esposa sabendo que ela tava planejando algo horrível. Pô, deve ser bizarro. Imagina, tu chega em casa sabendo que tua mulher quer te matar. Tá maluco. Não sei nem o que eu faço. Mas ele respirou, conversou com o Mundo e decidiram levar o caso pra polícia. E foi difícil convencer o Mundo porque ele fez parte de gangues durante a sua vida toda e falar com a polícia não é algo que eles viam com bons olhos não, mas no fim ele topou. Então entrou na jogada o Tenente Mike e juntos eles começaram a coletar evidências. ¿Qué pasó, Lulu? Nada, pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofreció, pues de perdido saben que todavía está en serio que quiere que lo maten, todo está bien. Sí. No, sí, definitivo. O sea, de que se lo echen. O sea, vale madre, eso, ¿no? Y de que les voy a pagar. O que eles precisavam era ter a certeza, ou seja, uma prova irrefutável de que ela queria mesmo que ele fosse morto, e não uma espécie de susto ou que só o machucassem, tinha que ficar claro o que ela queria. E outro ponto para sustentar isso era que houvesse alguma negociação financeira, alguma parte do pagamento adiantado ou algum Sei bem isso, Elizinho, Marranu. uma coisa pra mostrar que ela realmente estava falando sério. O Mundo seguiu conversando com o Lulu e gravando tudo durante 3 semanas, e ele foi introduzindo esse papo de pagamento adiantado, ou pelo menos um sinal pro serviço. E ela disse que não tinha dinheiro, mas depois que tudo fosse finalizado, ela poderia pagar porque, além da empresa, o cara também tinha um seguro de vida. O Mundo insistiu num pagamento adiantado e ela finalmente deu $500, relógios, alianças e outras joias que eram do Ramon como pagamento antecipado. Ela também deu $100 pro Mundo arranjar uma arma pro crime. O Tenente Mike perguntou a Ramon se ele queria seguir em frente e ele disse que sim. Mike então apresentou o plano. Como eu disse, o casal era bem conhecido na região, eles tinham um comércio local que estava indo cada vez melhor, eles também tinham uma exposição online, todo mundo conhecia eles, e eles não conheciam o que rolava dentro do casal, né, dentro ali da relação deles. E se ele fosse querer levar isso adiante, o caso poderia acabar num tribunal do júri, e se eles não tiverem todas as provas certinhas ali pra ser algo sem dúvidas, ela poderia acabar de alguma forma ali ganhando confiança do júri e não ser totalmente punida ou até absolvida do caso. Eu já participei como júri em alguns julgamentos e isso é bem real. Se a construção dos fatos por parte dos promotores não for bem feita, os advogados de defesa conseguem criar ali toda uma narrativa que te convence, e a única forma disso não acontecer é ter todas as provas de que ela queria levar isso até o fim. Mas voltando ao plano de Mike, a ideia dele era ir direto ao ponto, já que eles conseguiram rapidamente as provas em voz dela confessando que queria que ele fosse morto e também conseguiram pagamento adiantado, então a próxima etapa era forjar logo a sua morte, tirar algumas fotos e enviar tudo pra Lulu. Imagina a tensão do Ramon nesse período, porque a essa É, o cara é maluco, filho. Tá doido. altura do campeonato ele já tinha certeza que a pessoa que tava dormindo do lado dele na cama queria ver ele morto. Porém ele só sabia desse plano dela, e se ela tivesse outros planos? Ou imagina se ela surta e faz algo com ele com as próprias mãos. Ela puxa a faca ali pra dar dor no coração dele, é dor palito. Antes da polícia conseguir pegar ela. Cara, ainda bem que eu não sou você. Momento errado pra fazer piada. Então eles seguiram pro plano. Ramon foi em uma SUV toda apagada de noite pro meio do mato, junto com o Tenente Mike e outros 2 oficiais. Eles cavaram uma cova e fizeram a maquiagem de bala na lateral da sua cabeça, que eles aprenderam no YouTube 1 hora antes de chegar lá. Aliás, antes de irem pra lá, eles passaram no supermercado, compraram a maquiagem, xarope de milho, corantes e tudo mais. Depois de cavar a cova e fazer a maquiagem, eles deixaram Ramon apenas de cueca
amarraram suas mãos pra trás e fizeram essas fotos bizarras que foram propositalmente feitas em baixa qualidade para não haver suspeitas da Lulu. E pelo amor de Deus, YouTube é maquiagem, viu? Essas fotos são falsas. Agora que eles tinham a negociação inicial, o pagamento adiantado e as fotos tiradas, eles precisavam de só mais uma coisa, que é a reação da Lulu. She paid him the rest of the money. Tengo 1000. Então o assassino falso mostrou as fotos pra Porra, $1000 só? Ah, tá maluco. Lulu. No se levanta ya. Então Lulu começa a comemorar radiante. She started laughing and raising her hands, and I told people like she hit the lotto. This is her big shot. Pois é, bizarro. O Ramon conta que já viu esse vídeo várias e várias vezes. Todas as vezes ele fica muito mal porque ele realmente não acreditava que ela ia arrastar isso até o fim. E não só isso também, ela ainda teve toda essa reação de vitória. Todos os policiais envolvidos no caso e até o mundo disseram que ficaram surpresos com a frieza da mulher, porque ela não demonstrava nenhuma emoção durante toda a negociação ali. E a única vez que ela demonstrou ali alguma emoção clara foi quando ela viu as fotos, e foi essa reação aí. Só que a operação da polícia ainda não tinha chegado ao fim, eles precisavam agir ainda como se ele realmente estivesse morto e que estavam começando uma investigação sobre. Então eles foram até a academia com câmeras escondidas para fazer perguntas sobre o desaparecimento do proprietário da empresa. When's the last time you saw Mr. Sosa? We saw him on Wednesday 15th, the last day. Ela agiu como se não soubesse de nada, talvez imaginando que, bom, agora que o meu marido supostamente morreu, eu tenho que manter ali um papel de viúva por alguns meses até a poeira baixar. Porém, o que ela não esperava é que os policiais estivessem com um mandado de prisão e que ela fosse presa ali naquele momento em outubro de 2016. So he hasn't contacted you in the last 24 hours? No. Okay, Miss Sosa, stand up, please. You're under arrest. Okay, you're under arrest. Why? O caso foi tão absurdo que ela nem foi pra julgamento, isso por opção da própria Lulu, que bom, sabia que se tentasse desmentir o impossível, ia talvez ganhar mais alguns anos de prisão ou até mesmo uma prisão perpétua, além de manchar definitivamente a sua imagem pública, então ela fechou um acordo de 20 anos de prisão. Ai, se fudeu. Hoje Ramon é eternamente grato ao mundo por ter salvo sua vida e hoje ele vive num apartamento pequeno, abalado psicologicamente, com os seus itens de luxo em um galpão trancado e também coberto de dívidas da sua empresa e do seu programa que foi à falência. Lulu segue presa e diversos veículos de comunicação já tentaram fazer contato com ela para pegar a versão dela da história, porém ela nunca respondeu ninguém e o mundo teve que sumir porque as gangues conheciam ele, alguns portais sem querer acabaram divulgando suas informações pessoais e tudo mais. Hoje em dia é muito difícil encontrar a real identidade dele, porém ele quebrou alguma das regras principais aí do mundo do crime, que é não fale com a polícia e principalmente não seja um X9. Ainda continuando no assunto de assassinos de aluguel, confiram o meu vídeo sobre o site falso de assassinos Ah, não seja um X9, caralho. de aluguel, onde o dono do site resolveu ir mandando tudo o que recebia pra polícia e diversas pessoas foram presas. O maluco simplesmente ia ser morto pela esposa, filho. Que porra é essa?